Neste momento, eu gostaria de cumprimentar a todos com a santa e a gloriosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu venho, através deste vídeo, lhe oferecer subsídios da Escola Bíblica Dominical. Você que está pela primeira vez em nosso canal Escola Bíblica, seja muito bem-vindo. Que o Eterno possa lhe abençoar de forma tremenda e de forma poderosa. Nesta lição, nós vamos comentar a lição de número 7, cujo tema é a queda do ser humano. O tema geral desta lição é a raça humana, origem, queda e redenção. Até aqui nós temos aprendido muito com os comentários do pastor Cláudio Honor de Andrade e vamos continuar aprendendo com a graça de Deus. Eu peço a você que se inscreva em nosso canal, amém? Se você gostar dele, se você não gostar, você não precisa se inscrever, mas estamos aqui para comentar as lições bíblicas dentro da palavra de Deus. E, meus irmãos, eu estou muito feliz porque eu tenho aprendido muito com esse tema que é de suma importância para as nossas vidas, não é verdade? E vamos continuar aprendendo mais. Então vamos entrar nesta lição de número 7, pelo qual nós vamos estudar sobre a queda do ser humano. O meu pastor local é o pastor José Alves e o meu pastor presidente é o pastor Manuel Justino. Meus irmãos, o texto áureo desta lição nos diz assim: pelo que, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Romanos, capítulo 5, versículo 12. Verdade prática. Ao pecar contra Deus, o homem perdeu o completo domínio sobre a criação e tornou-se vulnerável à morte. Em Cristo, porém, temos o reino e a vida eterna. Aleluia! O texto áureo é o texto de ouro desta lição. E a verdade prática é uma verdade que nós devemos praticá-la. A leitura bíblica em classe se encontra em Gênesis capítulo 3, versículo 1 ao 7. Vamos ler a introdução neste momento, que nos diz assim: estudaremos hoje o capítulo mais trágico da história, a queda do ser humano. No transcorrer da aula, mostraremos que a narrativa do pecado de Adão e Eva, longe de ser uma parábola, foi um evento real, cuja literalidade não pode ser questionada, pois acha-se referendada em toda a Bíblia. Meus irmãos, estudando este tema, a queda do ser humano, nós devemos nos basear no capítulo de número 3 de Gênesis. O comentarista, o pastor Cláudio Honor de Andrade, nos disse que é o capítulo mais trágico da história. Então, para que você venha absorver mais desta lição, no domingo pela manhã, você deve ler bastante o capítulo 3 do livro de Gênesis, porque lá vai falar acerca da queda do ser humano. Nós já estamos na segunda etapa deste primeiro trimestre, porque a primeira etapa é sobre a criação, a segunda é sobre a queda e a terceira é sobre a redenção. Nós já estudamos sobre a criação e agora nós vamos estudar sobre a queda. Então nós estamos aqui na segunda etapa desta lição. Amém? E nós vamos perceber, meus irmãos, que esse pecado de Adão e Eva é chamado de pecado original, transgressão matriz, iniquidade adâmica. Nós vamos aprender nesta lição que existe dois tipos de pecado: o pecado original e o pecado experimental. O pecado original é o pecado que nossos pais cometeram, Adão e Eva. E o pecado experimental é o pecado que o crente comete, qualquer pessoa pode cometer.
Então é essa distinção. O pecado original é o pecado que nossos pais cometeram e trouxeram a consequência. E também o pecado experimental é o pecado que toda pessoa comete no seu dia a dia e que também traz a consequência. Porque pecado e consequência caminham juntos. Eles não se separam. Toda pessoa que peca, automaticamente vai vir sobre a vida dessa pessoa a consequência. A pessoa pode pecar e se arrepender, Deus perdoa o seu pecado, mas a consequência é inevitável na vida de todo ser humano. O que é o pecado? O pecado é o desequilíbrio dos instintos do ser humano. O pecado, ele traz prejuízos físicos, morais, psíquicos e espirituais. E foi exatamente isso que aconteceu, meus irmãos, na vida de Adão e Eva. Então, nesta lição, nós vamos aprender muito. Amém? Que Adão e Eva, eles pecaram no jardim do Éden, que também é conhecido como paraíso, que significa jardim de delícias. Eva, ela ouve, ela vê, ela deseja e ela come. E a partir daí, Deus trouxe a consequência sobre a raça humana. Vamos ler agora o tópico de número 1, que vai falar sobre o livre-arbítrio do ser humano. Número 1, o livre-arbítrio. Meus irmãos, nós aprendemos na lição de número 5 que um dos atributos do ser humano é o livre-arbítrio, que é o poder de decidir entre o bem e o mal. Então esse é um atributo tão lindo e maravilhoso que Deus concedeu ao ser humano, que todo ser humano ele pode escolher entre o bem e entre o mal. Deus sempre colocou diante do homem o poder de decisão entre escolher a bênção e a maldição, escolher a vida ou a morte. É o homem que vai escolher, é o homem que vai tomar essa decisão. Deus não força nada, meus irmãos, mas nós devemos ter a responsabilidade de escolher o certo. Por exemplo, Deus ele coloca diante de todo ser humano duas portas, uma porta larga e uma porta estreita. O homem que vai escolher qual porta ele vai entrar. Se ele escolher a porta larga, ele vai entrar na perdição. Mas se ele escolher a porta estreita, ele vai entrar na salvação. Ele tem duas escolhas e não há por onde correr. Ou você serve a Deus, ou você serve ao diabo. E você escolhe. Não é verdade, meus irmãos? Então o homem escolhe entre o caminho estreito ou entre o caminho largo. A Bíblia diz que só existe duas escolhas para o ser humano. Ou ele escolhe ir para o céu, ou ele escolhe ir para o inferno. Porque Deus não lança ninguém no inferno. É o homem que vai escolher o inferno e ele vai caminhar para lá com as suas próprias pernas. Então, meus irmãos, nós temos esse atributo tão lindo que é o livre-arbítrio. E nós devemos escolher o certo, escolher o bem, escolher aquilo que é melhor para as nossas vidas. O número 2 vai falar acerca da soberania divina. Porque todas as vezes que você escolhe alguma coisa, nós vamos ver aqui a soberania divina sobre a vida dessa pessoa. Se você escolher o certo, a soberania divina é tão tremenda sobre as nossas vidas que Deus vai trazer bênçãos. Se você escolher o errado, a soberania divina vai agir nesta vida e vai trazer uma consequência terrível. Então nós não podemos questionar acerca da soberania divina de Deus. O homem pecou, Adão e Eva,
e a soberania divina agiu sobre a vida deles, trazendo consequências drásticas. E nós não podemos questionar isso, porque Deus ele sabe o que ele está fazendo. Aqui no número 3, vai falar acerca da responsabilidade humana. Porque, meus irmãos, entre o livre-arbítrio do homem e a soberania divina, encontra-se a responsabilidade humana. O homem, ele é responsável pelas suas escolhas. É interessante que quando o homem pecou, Adão jogou a culpa para Eva. Eva jogou a culpa para a serpente. Não é verdade? E isso não pode acontecer nas nossas vidas, porque nós temos a responsabilidade de assumir os nossos atos. Porque ao invés de a gente ficar justificando os nossos erros, devemos confessá-los. Enquanto Adão estava se justificando, dizendo para Deus, a mulher que tu me deste, enquanto Eva estava se justificando, dizendo, foi a serpente que me enganou, eles não estavam ganhando nada com isso. Às vezes, as pessoas erram, pecam, eles quebram o mandamento de Deus e começam a culpar, não é verdade? Foi por causa do pastor, a minha esposa, o meu esposo, foi por causa do trabalho, e vai colocando a culpa em outras pessoas. Mas ao invés de ficarmos justificando, devemos confessar os nossos pecados. Confesse para que você venha alcançar a misericórdia do Senhor, porque existe sobre você a responsabilidade humana. Vamos aqui para o tópico de número 2, que vai falar acerca da queda, um evento histórico e literal. Número 1, meus irmãos, a possibilidade da queda. Meus irmãos, o Instituto Jardim Botânico de São Paulo diz que existe cerca de 400 mil tipos de árvores na Terra e 300 arbustos marcados pelos cientistas. Então, veja que se nós contássemos com a árvore do conhecimento do bem e do mal, seria 401 mil tipos de árvore. Então, Deus, ele apenas colocou uma possibilidade para o homem errar. Havia tantas árvores ali no jardim, mas apenas uma era proibida. Aqui está manifestada a justiça de Deus, de que Deus vai te dar mais oportunidades para acertar do que para errar. Então havia a possibilidade da queda? Havia, mas a chance era muito pequena. Era uma árvore apenas que não poderia ser tocada, que era exatamente uma árvore que ficava no meio do jardim, chamada de árvore do conhecimento do bem e do mal. Porque no jardim do Éden, meus irmãos, havia as árvores dos homens e a árvore de Deus. E essa árvore de Deus, ela não podia não comer do fruto dela e nem tocar. Amém? Não era apenas comer, não podia nem ser tocada. Porque Deus sabe que se o homem se aproximasse daquela árvore e tocasse, ele ia desejar e iria comer. Então, meus irmãos, havia sim a possibilidade da queda, mas era uma possibilidade muito pequena. Não é verdade, meus irmãos? E ali a serpente conseguiu entrar no jardim, porque a missão do homem era guardar o Éden. E ele não conseguiu, porque a serpente entrou. A serpente era um animal selvagem, porque havia os animais domésticos e os animais selvagens. Os animais domésticos viviam dentro do jardim do Éden, mas os animais selvagens viviam fora do jardim do Éden, na floresta. Então veja que o homem, ele não conseguiu guardar o jardim e permitiu com que a serpente entrasse. E ela conseguiu enganar ali a mulher. Eu acho interessante nessa história, né,
que a serpente falou com a mulher, porque existe na Bíblia apenas 2 animais que falaram: a serpente e a jumenta de Balaão. E é interessante que a serpente, quem usou ela foi o diabo, e o jumento foi Deus. O diabo ele usou o animal mais astuto, e Deus ele usou o animal mais simples, porque é assim que Deus faz. Deus usa aqueles que não são para confundir os que são, os que não têm para confundir os que têm, os indoutos para confundir os sábios. Então a serpente entrou ali e conseguiu enganar Eva, porque havia uma brecha, e a serpente entrou nesta brecha, pela possibilidade da queda. Na vida de todos nós existe uma possibilidade de queda, e nós devemos vigiar, amém? Porque muitas pessoas estão caindo nas astutas ciladas do diabo, e nós devemos vigiar e orar para não cair em tentação. No número 2, vai falar acerca da realidade da queda. Amém, meus irmãos? Aqui no número 2. E nós vamos perceber que lá em Gênesis, capítulo 3, versículo de número 4, vai falar, meus irmãos, acerca da primeira mentira de Satanás, que o diabo disse: vocês vão agora ser semelhante a Deus. Foi a primeira mentira de Satanás, meus irmãos. E ele conseguiu ali mentir, enganar a mulher. E o diabo, meus irmãos, ele continua até os dias de hoje trazendo os seus enganos sobre as pessoas. E nós devemos tomar muito cuidado com isso, com as suas mentiras. Aqui em Gênesis capítulo 6, eu gostaria de dar essa referência muito forte para você, amém? Gênesis capítulo de número 3 e o versículo de número 6, que diz assim: e vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer, e agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu, e deu também a seu marido, e ele comeu com ela. Esta referência bíblica está ligada intrinsecamente a 1 João, capítulo 2, versículo 15 ao 16, que vai falar acerca da concupiscência da carne. Veja, e vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer, Eva cometeu esse pecado, a concupiscência da carne. Segundo, vai falar acerca da concupiscência dos olhos, e agradável aos olhos. E terceiro, vai falar acerca da soberba da vida, que vai nos dizer assim: e árvore desejável para dar entendimento. Então veja que Eva ela cometeu esses 3 pecados: a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida. Eita, que pecado terrível foi esse que o inimigo conseguiu implantar na vida do ser humano. Não é verdade, meus irmãos? Aqui no número 3, vai falar acerca da historicidade da queda. Meus irmãos, é interessante que depois que Eva foi enganada pela serpente, e ela deu ali aquele fruto para Adão, Deus então desceu ali no jardim para conversar com um homem. E eu acho interessante que Deus ele começou primeiro com Adão e perguntou para Adão o que havia acontecido. Depois Deus perguntou para Eva. E depois Deus chegou na serpente. Então veja que Deus primeiro conversou com Adão, depois com Eva e depois chegou na serpente. E quando Deus trouxe a consequência dos pecados deles, começou pela serpente, depois com Eva e depois chegou em Adão. Isso é muito interessante, não é verdade? E eu acho interessante também, meus irmãos, que Deus
ele trouxe ali aquele julgamento sobre eles por causa do pecado deles. Amém? Porque Deus ele é justo. Todas as pessoas que erram automaticamente vão sofrer a consequência em suas vidas. Deus, meus irmãos, ele não vai julgar o homem por ser pecador. Amém? Coloque isso na sua mente. Deus, ele não julga o homem por ser pecador. Não. Ele julga o homem por rejeitar o Salvador dos seus pecados. Então, quando a pessoa estiver indo para o inferno, ela não vai para o inferno porque é pecadora. Ela vai para o inferno porque rejeitou o Salvador dos seus pecados, que é Jesus Cristo de Nazaré. E por isso nós devemos aceitar Jesus como Salvador, porque o homem está contaminado pelo pecado, pela transgressão matriz de nossos pais. E aqui, no tópico de número 3, vai falar acerca das consequências da queda de Adão. Número 1, a consciência do pecado. Meus irmãos, a natureza do homem não é boa e agradável como muitas pessoas dizem por aí. A natureza do homem é uma natureza má. Muito embora Deus tenha criado Adão e Eva perfeitos, eles tinham uma saúde perfeita, eles eram inteligentíssimos, eles tinham sim uma consciência boa, mas após a queda agora o homem tem uma consciência má. Tudo o que ele pensa é mal continuamente, porque tudo o que há no coração são adultério, prostituição, fornicação, homicídios. É verdade, existe um estudo que diz que o homem, ele pensa cerca de 70.000 pensamentos por dia. São 3.000 pensamentos por hora e 50 pensamentos por minuto. E 90% desses pensamentos são negativos. Então veja que o homem ele tem uma consciência má. Ele pensa cerca de 70.000 pensamentos por dia e a maioria desses pensamentos são malignos. Só pensa em adultério, só pensa em como se sobressair das pessoas. E tudo isso é pecado diante de Deus. Amém, meus irmãos? E por isso, nós precisamos da misericórdia do Senhor sobre as nossas vidas. Amém? Para que nós venhamos alcançar a sua misericórdia. Porque o pecado de Adão e Eva foi particular, porque foram eles que pecaram. Mas a sua consequência, meus irmãos, é universal. Amém? Todos os homens hoje estão colhendo esse pecado terrível. Vamos aqui para o número 2. A perda da comunhão com Deus. Meus irmãos, essa foi uma consequência terrível, que Adão e Eva perderam a sua comunhão com Deus. Quando Deus desceu ali no jardim para conversar com o homem, diz a Bíblia que eles se esconderam atrás das árvores. E eles não se esconderam atrás das árvores porque estavam nus. Não. Eles se esconderam porque eles tinham pecado. Porque quando o homem peca, ele se esconde de Deus. Ele se afasta de Deus. Quando alguém está em pecado, ele não tem o desejo mais de ir para a igreja, de ler a Bíblia, de orar, de jejuar. Quando você vê uma pessoa que já faltou a 3 cultos consecutivos, pode ter certeza, essa pessoa, ela está pecando. Porque quando a pessoa peca, ela quer se afastar das coisas de Deus. Então, se ela faltou 3 cultos consecutivos sem nenhuma justificativa, essa pessoa está em pecado. Irmão Henrique, você está julgando. Não, eu não estou julgando. É a palavra de Deus que diz que quando o homem ele peca, ele se esconde de Deus. E aqui Adão e Eva, meus irmãos, eles se esconderam de Deus.
Mas de Deus ninguém se esconde. Deus então foi atrás deles e começou a conversar com o homem. E agora Deus trouxe a consequência sobre a vida deles. E qual foi a primeira consequência que Deus trouxe? A morte espiritual instantânea. E segundo, a morte física gradativa. A morte espiritual instantânea, porque quando o homem pecou, eles já morreram espiritualmente na mesma hora. E fisicamente gradativa, ou seja, demorou alguns anos, para Adão morrer, porque a Bíblia diz que ele morreu com 930 anos. Então, o homem morreu espiritualmente, amém, meus irmãos? E fisicamente. E se eles não tivessem se arrependido, eles teriam experimentado a terceira morte, que é a morte eterna, que é a separação eterna do homem com Deus. O que é a morte eterna? A morte eterna é um lugar, amém? Que também é chamada de segunda morte. Essa morte é um lugar, é o lago de fogo. Mas Adão não experimentou, creio eu, a morte eterna, porque Deus perdoou os seus pecados. Deus ele matou um animal ali, derramou o sangue, Porque sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. E ele fez agora vestes novas para Adão e Eva, perdoando o seu pecado, mas não a consequência. Então, meus irmãos, Adão e Eva experimentaram a morte física gradativa e a morte espiritual instantânea. Número 3, vai falar acerca da transmissão do pecado à espécie humana. É interessante, meus irmãos, que quem pecou ali no Jardim do Éden foi a mulher. Amém? Quem foi enganada, engodada por Satanás foi a mulher, Eva. Adão, quem sabe, estava trabalhando, cultivando a terra, e a serpente conseguiu enganar a mulher. Ela primeiro comeu do fruto e depois deu para o seu marido. Então, quem pecou foi a mulher. Mas quem foi o responsável pela queda foi o homem. Quando Deus desceu, primeiro ele tratou com Adão. Se você, por exemplo, é um pedreiro, e você lá no seu serviço faz um serviço errado, o dono do prédio vai vir e não vai conversar com você que é pedreiro, que errou. Ele vai conversar com o mestre de obras, que é o comandante geral ali daquela obra, porque o mestre de obra é o responsável pelo pedreiro. Então, meus irmãos, Adão foi o responsável pela queda, porque ele era quem estava cuidando ali do jardim. Deus confiou a Adão a responsabilidade de cuidar e guardar do jardim. Então, ele era o responsável, era o mestre de obras, E por isso, meus irmãos, Deus ele conversou primeiro com Adão. E a transmissão do pecado, ela passou a toda a espécie humana. Como eu disse, quem pecou foi Adão e Eva. Mas, meus irmãos, a consequência é universal. Por quê? Porque Adão e Eva, eles são os pais e o representante de todo ser humano. Então, talvez você nunca entendeu isso. Porque eu estou sofrendo uma consequência de Adão e Eva? Porque ele é o pai e o representante de todos os seres humanos. E agora o homem agora passa a experimentar a morte. Amém? Vamos agora para o número 5, que vai falar exatamente acerca da morte física. É interessante, meus irmãos, que essa consequência que passou a todos os homens, chamada de morte, porque se Adão e Eva não tivessem pecado, eles estariam vivos até o dia de hoje. Eles iam ser eleitos e eles estariam vivos até o dia de hoje. Mas, porque eles pecaram, desobedeceram a Deus, eles agora experimentaram a morte. E você pode perceber que só existem 2 personagens na Bíblia que não experimentou a morte,
que é Enoque e Elias. Um foi transladado e o outro foi arrebatado. Não porque eles não pecaram, tá? Porque todos pecaram. Mas é porque Deus decidiu arrebatá-los. Então hoje todo ser humano, ele é pecador, porque nós herdamos de nossos pais essa natureza pecaminosa. E hoje todo ser humano, ele morre. Até mesmo um bebê. Um bebê, ele não chegou à sua idade de consciência do pecado, mas ele morre. Por quê? Por causa das consequências de Adão e Eva, nossos pais. Então a morte física hoje é uma realidade a todos nós, que nós devemos aceitar. Muitas pessoas não aceitam essa realidade, mas nós devemos entender que isso é uma causa natural por causa do pecado do homem. Nós sabemos que a morte é um dos maiores algozes hoje, mas isso é consequência do pecado. Amém, meus irmãos? Então, que o Senhor nosso Deus ele possa lhe abençoar de forma tremenda e poderosa. Amém? Você que gostou do nosso canal, amém? Eu peço a você encarecidamente que compartilhe a palavra de Deus nos grupos de WhatsApp, Facebook, para os seus amigos. Se inscreva aí em nosso canal. Também ative o sininho para que você venha receber as notificações. Toda semana estamos postando aqui vídeo, se assim o Senhor nos permitir. E também eu peço a você que deixe aí o seu like. Amém? Isso me incentiva a fazer mais vídeo para todos os amados irmãos. Que Deus possa lhe abençoar de forma tremenda e de forma poderosa.